E aí a gente vai entrar aqui agora no conteúdo de hoje que eu vou trazer para vocês, que é um conteúdo bem legal. Como eu falei logo no começo, é uma reflexão mesmo, sabe, dessa mudança. Quando a gente fala, vamos pensar aqui comigo, quando a gente fala de mudança, ela assusta um pouco. Tem certas pessoas que são super assim, tranquilas em relação à mudança. Mas tem pessoas que ainda são um pouco travadas, né? Assim, são um pouco... É difícil, às vezes, de encarar aquela mudança de uma forma tranquila. E tudo isso tá certo, tá tudo bem. Eu, inclusive, sou uma pessoa assim. Às vezes, com certas mudanças na minha vida muito repentinas, às vezes eu demoro um pouco para associar, eu demoro um pouco para aceitar aquela mudança. Por quê? Por conta do nosso cérebro. A gente precisa ainda de umas reflexões, a gente precisa ainda de atenção para aquele fato e também assim acreditar que aquela mudança vai ser positiva. Porque normalmente existe o medo, existe o receio. Será que eu vou por aqui ou vou por aqui? Se eu for por aqui, o que vai acontecer? E a gente às vezes fica na dúvida, poxa, será que eu devo realmente fazer essa mudança? Será que realmente eu devo seguir esse lado? Ou será que realmente eu saio desse emprego? Será que realmente eu termino esse casamento, esse relacionamento? Ou será que eu invisto nesse outro relacionamento? Enfim, existem várias perguntas, né, que é difícil de responder. Por quê? Porque toda mudança de hábito, toda mudança, ela gera uma expectativa. E eu já falei isso aqui com vocês, e a questão da expectativa, ela traz junto com ela talvez uma frustração. E quando acontece a frustração, aí a gente cai ladeira abaixo. Por quê? Porque a expectativa, ela nada mais é do que você esperar alguma coisa de alguém ou de alguma situação, e quando você se frustra, é porque aquilo não correspondeu às suas próprias expectativas, né? Ou seja, aquilo que você imaginava que fosse acontecer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Quando lidamos com seres humanos e lidamos com emoções, principalmente na área da psicoaromaterapia, a gente tem que tomar cuidado, porque essas frustrações e essas expectativas, elas são nossas, elas não são do outro. Então, quando alguém faz alguma coisa para você e você fica chateado com aquela situação, vamos analisar, tá? Com toda cautela. Aquela frustração, ela é sua ou é do outro? Aquela frustração foi você que criou ou foi o outro que criou? Por que eu estou falando tudo isso? Porque no momento que a gente muda os nossos hábitos, nós mudamos a maneira como nós enxergamos o outro. Isso foi uma coisa que eu aprendi e aprendi muito, assim, na dor, sabe? Na dor. Porque eu me frustrava muito, eu criava uma expectativa muito grande nas pessoas e no que poderia acontecer. E aquilo não acontecia. E quem se frustrava e quem ficava chateada? Era eu. Então, com isso, eu decidi mudar os meus hábitos. E quando eu falo hábitos, não é só o dia a dia, tá? Hábitos a gente envolve, a gente inclui tudo. O dia a dia, tudo que nós fazemos, a maneira como nós levamos a nossa vida, o nosso dia a dia, a forma de alimentação, exercício físico, mentalização e também a questão dos relacionamentos humanos, como você lida com as pessoas, como é que você conversa com essas pessoas, como é que é a sua vida social, seja com seu filho, seja com a sua filha, com seu marido, seus pais, com seu vizinho, com o ambiente de trabalho. Como que é isso? Como que é isso, né? Assim, é um hábito? Sim, é um hábito. Mas como é que você faz isso? E a partir do momento que você muda a maneira de você encarar tudo isso, você começa a mudar os seus hábitos. E no momento que você muda os seus hábitos, você começa a ter uma vida mais tranquila. Por quê? Porque você não cria expectativa. Porque você não cria uma coisa que de repente não vai existir. O grande segredo da questão das emoções, principalmente, é exatamente isso. É você entender
que existe a sua emoção e existe a emoção do outro. E que são duas emoções separadas. Todos os cursos de psicoaromaterapia que eu fiz, eu aprendi muito em relação a isso. Por quê? No momento em que você, por exemplo, tem um relacionamento com alguém, ou você tem os seus filhos, você educa os seus filhos, existe aquela emoção que você cria em relação àquela pessoa, ou que você cria em relação à criação dos filhos, ou a emoção que você cria em relação àquele novo trabalho que você tá, né, que você assumiu. Só que, na verdade, essa emoção, ela é sua. A gente não tem como colocar essa expectativa, essa carga, vamos dizer assim, no outro. E quando a gente tem essa percepção, quando a gente consegue entender isso, fica muito mais fácil. E como que a gente faz isso? A gente faz isso mudando nossos hábitos. Foi exatamente isso que eu fiz. No momento em que eu me posicionei, no momento em que eu falei para mim mesma, ou seja, eu não quero mais aquela situação. Eu hoje quero seguir por aqui. Eu quero fazer assim. E eu comecei a me posicionar perante as pessoas, no sentido geral, e com isso as pessoas foram me enxergando de uma forma diferente, né? E o mais fantástico de tudo isso é que, como que eu fiz isso? Como é que eu consegui mudar esse hábito? Porque não é fácil mudar o hábito, gente, não é fácil. Teve uma vez que eu assisti uma palestra do Pedro Calabres, eu acho que vocês já devem ter visto. Eu fico apaixonada, quem não conhece pode, enfim, procurar na internet, no YouTube, que tem o Neurovox, estou fazendo até propaganda aqui, porque realmente é muito interessante, e fala muito sobre a mentalidade humana, tá? E eu sou fascinada por essa questão da mente humana, tenho estudado muito sobre isso e, enfim, é um universo muito encantador para mim. E com isso também eu aprendi a lidar melhor com as pessoas, tá? Mas assim, eu me lembro que eu vi uma palestra dele, né, acho que tá até no YouTube, gente, acho que pode até procurar que tá no YouTube. Ele fala o seguinte, que existem os gatilhos, que é muito mais fácil, que ele passou uma época em que ele trabalhava muito, enfim, que ele tem muita demanda de trabalho, e que ele chegava em casa às 11 da noite, não tinha comida saudável, vamos dizer assim, pronto, e ele sentava no sofá e ligava e pedia pizza, tá? O que aconteceu? Começou a engordar, a saúde começou a cair, né? E um determinado dia ele decidiu que ele não ia mais fazer isso. Por que ele não ia mais fazer isso? Porque ele simplesmente decidiu mudar os hábitos. E ele começou a entender que existem gatilhos que faziam ele ter um hábito não saudável, por exemplo, tá? Não que eu vá dar nomes aos hábitos, mas assim, vamos dizer nesse contexto que seria um hábito não saudável. Então ele tinha o gatilho. E qual era o gatilho? Ele chegava do trabalho cansado, deitava no sofá e pegava o telefone e ligava para a pizzaria e pedia uma pizza. Ótimo, ele estava com fome, ele conseguia matar a fome dele, o cansaço dele, botava as pernas para cima, sentado vendo televisão e estava tudo certo. Ou seja, o corpo estava ali aceitando aquele gatilho, né? Aquela situação. Só que conforme ele foi fazendo isso com frequência, a saúde foi ficando ruim, etc, etc. Então o que aconteceu? Ele descobriu que ele fazia esse gatilho. Então o que ele tinha que fazer? Ele tinha que mudar o gatilho para poder mudar o hábito. Ele começou, assim que ele chegava em casa, ele já automaticamente já ia para a cozinha, lavava as mãos e fazia um sanduíche. Ou ele fazia uma salada, ou ele procurava alguma coisa que não fosse a tal da pizza. E logo depois, que ele comia, ele tomava um banho. Então assim, são relações de gatilho. Quando você quer mudar um hábito, você tem que mudar os gatilhos. Vamos parar para pensar. Todo mundo diz que é saudável acordar cedo. Tem pessoas que têm sérios problemas para acordar cedo. E tá tudo certo. Tem gente que gosta mais da noite do que do dia. E tem gente que gosta mais do dia do que da noite. Mas para você mudar esse hábito, o que você tem que fazer? Você tem que mudar o gatilho. Você tem que dormir mais cedo. Imagina se você quer acordar às 6 da manhã e você vai dormir às 2 da manhã vendo Netflix, ou então, enfim, nada contra Netflix, porque eu assisto Netflix, tá? Tem nada contra não, adoro até, diga-se de passagem. Mas, o que acontece? Se você quer acordar às 6
da manhã para você ter um dia mais produtivo, ou ter mais tempo na sua parte da manhã para produzir mais coisas, seja lá o que for, ou para começar um exercício físico, ou para fazer uma meditação, ou para poder ficar mais tempo com seus filhos, ou, não sei, para fazer um café da manhã mais saudável para você antes de sair para o trabalho. Seja o que for, você tem que mudar esses gatilhos. E quais são os gatilhos? Os gatilhos que vão mudar os seus hábitos. E quais são os hábitos? Nesse caso, por exemplo, dormir mais cedo. Você não tem como ir dormir às 2 da manhã para acordar às 6. Você vai chegar às 6, seu despertador vai tocar e você vai voltar a dormir, se você tem a possibilidade, né? Então, o que eu quero passar para vocês aqui é uma coisa muito importante. Existem duas relações, que são a parte emocional e nós temos a nossa parte mental, tá? Essa parte mental, ela domina, ela tem o poder. Nós, seres humanos, temos o poder de, vamos dizer assim, coordenar, né? Alinhar essa questão mental para o seu próprio bem. Para o seu próprio bem. Tá? Olha, eu tô vendo que a Andréia, que é nutricionista aí, ela é uma grande amiga minha de um grupo de empreendedoras nossa. Obrigada, Andréia, que tá aí. Ela tá dizendo o seguinte: o cérebro vai brigar o que quer continuar a fazer e o que fazia antes é porque é programação normal. Tem que ter determinação e perseverança. Sim, eu concordo com você, Andréia, mas além da determinação e da perseverança, você tem que fazer aquela coisa, é a mudança realmente dos gatilhos, como eu dei o exemplo do Pedro, né? Que eu falei da pizza. É isso mesmo. E como que a gente faz isso, Alessandra? Como é que você, por exemplo, no meu caso, como é que eu consigo acordar às 5 da manhã para meditar? As pessoas às vezes falam assim, caramba, você consegue fazer isso? Consigo, mas eu consegui da noite pro dia? Claro que não. Claro que não. Hoje eu consigo, porque hoje já virou um hábito. Eu já tenho os meus gatilhos. Tá? Eu já tenho os gatilhos. E tem dias que eu fico cansada? Claro que tem dias que eu fico cansada. Tem dias que eu quero levantar? Também. Tem dias que eu não quero levantar. Tem dias que eu quero ficar dormindo, né? Mas existem os gatilhos para mudança de hábito. E um dos gatilhos que eu quero trazer para vocês aqui é a questão dos banhos terapêuticos. Vou dar um exemplo aqui para vocês também. A pessoa tem insônia, tá? Tem insônia. Você sofre de insônia, não consegue dormir. Fica pensando, principalmente agora na pandemia, tem muita gente com problema de insônia. Por quê? Porque o nosso corpo, gente, ele foi feito, eu já falei isso aqui também em outras lives, ele foi feito para se movimentar. Nós temos que gastar energia, o nosso corpo é uma máquina que tem vários sistemas, como eu já falei também aqui para vocês. Nós temos vários sistemas, sistema nervoso, circulatório, cardíaco, nossa, tem assim, inúmeros, eu poderia ficar aqui falando de vários sistemas. E cada sistema desse, ele gasta energia, ele precisa funcionar. E para gastar essa energia, o nosso corpo tem que se movimentar. Não adianta você ficar parada lá o dia inteiro, que esse gasto energético, ele acontece, claro que acontece porque você está respirando, o seu coração continua batendo, a sua respiração, né? A sua mente continua pensando, mas é muito menor esse gasto energético do que se você estiver se movimentando. E principalmente agora na pandemia, por que o gasto energético é muito menor? Porque a gente fica mais em casa. Você sai do quarto para o outro quarto, que é o seu escritório. Aí você sai do quarto desse escritório, vai para a cozinha, faz alguma coisa. Daqui a pouco você volta para o seu quarto de novo. Quando você vai ver, já está na hora de dormir, você tem que dormir e você deita na cama. Né? É claro que algumas pessoas são exceções, tem gente que está indo trabalhar, tem gente, tá? Mas eu tô assim, num sentido geral, as pessoas estão ficando mais em casa. Então, quando você fica mais em casa, o seu gasto energético é menor. A não ser que você acorde já fazendo, né, dando cambalhota, enfim, fazendo um monte de exercício em casa, né, gente? Mas eu tô generalizando. Então, como é que uma pessoa que tem insônia, como é que acontece isso? As pessoas estão me relatando, até os clientes que entram em contato comigo, relatando que estão com dificuldade de dormir. Por quê? Porque não se fazem tanto exercício, não se movimentam, é muito cansaço mental. Então, quando deita na cama, não consegue desligar e fica ali, ó. Fica ali, tá? E aí, o que acontece? A pessoa vai dormir às 3 da manhã. 3 da manhã. E tem que acordar às 6. E aí ela acorda às 6, porque ela precisa acordar às 6 para ir trabalhar ou para fazer alguma coisa. Enfim, ela acorda às 6. O que vai acontecer com essa pessoa, gente? Vocês acham que a concentração dela, o nível energético, a capacidade dela
de concentração, a capacidade dela de movimento, a capacidade de produção durante o dia dela, independente do que ela faça. Vocês concordam comigo que vai ser muito mais baixo do que se ela tivesse tido uma noite de sono ideal? O que a gente faz com isso? Mudança de hábito. Qual é a mudança de hábito? Banhos terapêuticos. Como que a gente faz essa questão dos banhos terapêuticos? Principalmente, para quem tem insônia, fica a dica. Vou falar aqui agora, ao vivo, Toma-se um banho energético de manhã. 6 horas da manhã. Se não quiser tomar às 6, toma às 7. Se não quer tomar às 7, toma às 8. Mas acordou, você vai tomar um banho. Faz o seu ritual bonitinho, que eu ensino tudo lá no método, tudo bonitinho, como é que vocês têm que fazer. Faz o seu ritual lá, toma o seu banho energético. Tomou o seu banho energético, você já vai começar o seu dia diferente. Fez o seu banho energético, o que vai acontecer? Você vai passar durante o dia. Claro que você ainda pode ficar um pouco cansada porque você não teve uma noite total de sono. Mas esse é um processo, é mudança de hábito. Ou seja, o hábito é uma coisa que você vai fazendo todo dia, tá? Então, fez o seu banho energético, usou os seus produtos terapêuticos, fez o ritual bonitinho, fez tudo lá, tudo certinho. Segue a vida, vai fazer os seus dias, sua agenda, enfim. Quando chega a noite, mesmo que você esteja cansada, quem sofre de insônia não consegue dormir. E aí o que a gente faz? Mudança de hábito novamente. Desliga-se a televisão, não fica mexendo no celular, começa a ler um livro interessante, ou faz uma meditação com óleos essenciais, que eu indico isso também no método, tá? Eu ensino como fazer isso. E fora isso, toma-se um banho relaxante antes de dormir. Com um passo a passo bonitinho, te ensino lá, perfeito, tudo bonitinho, você faz o passo a passo. O que vai acontecer? O seu corpo no banho, ele relaxa, como eu falei ontem. Quais são os benefícios? Nós temos os benefícios físicos, emocionais e energéticos. Então, quando você toma um banho relaxante antes de dormir, o seu corpo inteiro, ele entra numa mesma sintonia. E quando ele entra numa mesma sintonia, todo o seu corpo, ele começa a relaxar. Os músculos relaxam, a sua mente relaxa. A sua circulação sanguínea, ela começa também a dar uma baixada de bola, né? Não fica aquela coisa pum, 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 pum. O seu coração, os batimentos cardíacos, eles dão uma desacelerada. O que é bom, tá? Para o nosso corpo antes da gente dormir. E aí no dia seguinte, o que você vai fazer? Você vai fazer a mesma coisa. Porque é um hábito. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso todo dia até, enfim, ficar aí o resto da vida fazendo isso. Não. Mas é uma mudança de hábito que a gente tem que fazer. Então você começa a mudar. E conforme você vai fazendo isso, um dia, no segundo, no terceiro, quando você vai ver, já virou uma coisa tão normal que já é um hábito. E esse hábito você vai sentir falta depois. Você vai sentir falta, você vai dizer, puxa vida, hoje tô estranha. O que aconteceu comigo hoje? Não tomei meu banho energético. Eu religiosamente tomo banho de manhã e tomo banho de noite. Com raras exceções, eu não tomo de manhã, porque às vezes o meu tempo fica meio corrido e eu não consigo tomar. Mas o meu dia não é o mesmo. Estou contando o meu segredo aqui. O meu dia não é o mesmo. Quando eu tomo meu banho matinal, o meu dia é muito mais produtivo. Até porque eu faço exercício logo de manhã. Então eu faço os exercícios de manhã e eu preciso tomar um banho. Às vezes, no corre-corre, eu vou emendando uma coisa na outra, quando eu vou ver já deu a hora do almoço. E eu não tomei o meu banho de manhã. E eu sinto que a energia já não fica igual. E quando eu falo banho, gente, não é aquele banho de imersão não, tá? Porque às vezes a pessoa fala assim pra mim, puxa vida, mas como é que você tem tempo, né? Você tem sorte, porque você consegue, você tem tempo de banho de imersão na banheira. Não é isso que eu tô falando não, gente. Eu tô falando de 2 minutos, tá? Em 2 minutos você consegue fazer a terapia do banho, o método que eu criei, que eu ensino no meu curso, para você fazer em 2 minutos. Não precisa essa coisa de banheira, não precisa esse negócio, sabe, de grandes produtos, grandes coisas, não. É o simples fato, até no chuveiro, você consegue fazer a terapia do banho no chuveiro. Mas tudo começa aonde, gente? Na mudança de hábito. No gatilho. Lembra do gatilho? Então você que está aí do outro lado, tá? Tá passando por uma situação, ou quer emagrecer,
ou tá com insônia, passa, né, tem essa dificuldade, ou tá ansiosa, né, essa parte aí muito por conta da pandemia, as pessoas andam muito ansiosas, ou perdeu um ente muito querido, tá muito triste, tá difícil de sair dessa tristeza. Tudo isso vocês conseguem melhorar, acolher, resgatar, cuidar, tá? Com os banhos terapêuticos. Fazendo disso o quê? Um hábito. É um hábito. Não tem jeito. Eu passei pela minha situação de perda, de fundo do poço, muita tristeza, fiquei muito perdida, não sabia para onde ir, não queria fazer nada, nem meus filhos, eu não tinha vontade de fazer nada, não tinha mesmo. Foi muito difícil. E eu superei tudo isso quando eu comecei a descobrir hábitos de autocuidado. Quando eu comecei a me valorizar. Quando eu comecei a me valorizar perante aos outros e perante a mim mesma. Porque às vezes eu precisava da aprovação dos outros, eu precisava da aprovação da minha família, eu precisava da aprovação do meu marido, principalmente logo depois que eu perdi meus pais. Eu precisava dessa aprovação. E na verdade, eu estava buscando o quê? A minha própria aprovação primeiro. Eu tinha que gostar de mim, eu tinha que me aceitar como eu era, e eu tinha que me gostar do jeito que eu era. E além disso, eu tinha que me cuidar. Porque se a gente não se cuida, ninguém cuida da gente. É muito difícil chegar alguém e te dar um conselho de amiga, ou então se estender ali para poder cuidar de você e te ajudar. É difícil, as pessoas pensam nela. As pessoas gostam de falar ao invés de ouvir. Essa é a realidade. Claro que tudo que eu estou falando aqui tem as suas exceções, tá? Tudo, como tudo na vida tem exceções. Mas no modo geral, e eu digo pela minha experiência, eu queria falar, mas nem sempre tinha gente para me escutar. E por isso talvez eu tenha ficado muito mal, porque minha mãe era uma pessoa que me escutava muito. Muito. Então, às vezes o meu oi, ela já sabia, você não tá bem. O que está acontecendo? E era verdade. Então eu acho que quando eu perdi isso, eu tive que me reestruturar internamente, principalmente, começando por dentro para depois ir para fora. E é exatamente isso que eu vim falar para vocês. Mudança de hábito. Quando a gente começa a se cuidar, quando a gente começa a valorizar a pessoa que nós somos, o outro começa a te enxergar de uma forma diferente. E na maneira que ele começa a te enxergar de uma forma diferente, tudo começa a fluir diferente. Por quê? Porque você vai ser mais respeitada. Você vai ser mais, vamos dizer assim, as suas vontades, as pessoas já vão entender mais, já vão acolher essa sua vontade. Porque às vezes, assim, eu não sei se tem alguém aqui que esteja passando por isso, mas às vezes você quer fazer uma coisa, mas as pessoas às vezes não valorizam isso que você quer fazer. E aí você se sente mal e você vai se fechando e você não faz. E tá fazendo mal para quem? Não é para as outras pessoas, você tá fazendo mal para você mesma, porque você tá deixando de fazer alguma coisa por você. Então hoje eu valorizo muito a minha opinião. E isso não se chama egoísmo, eu quero deixar isso bem claro aqui. Isso não se chama egoísmo. Isso se chama amor próprio. Coisa que eu perdi há muito tempo atrás. Ui, caiu até meu cordãozinho. Eu perdi isso. Há muito tempo atrás eu perdi essa questão de amor próprio. Pela perda dos meus pais, por toda, enfim, a situação que eu passei. E eu precisei resgatar isso. E hoje eu me amo acima de qualquer pessoa. Eu tô sendo bem sincera que eu me amo acima de qualquer pessoa. Então aquilo que eu trago, aquilo que eu quero pra mim, eu sou muito fiel. Eu sou muito fiel à minha pessoa. E isso não significa que a gente não ajude os outros. Pelo contrário. Eu tenho minhas alunas, tenho clientes que estão aí, que eu estou vendo. Eu ajudo muita gente. Eu faço trabalho social, eu faço atendimentos e consultorias de banhos terapêuticos e aromaterapia de graça. Eu faço trabalho social toda semana, eu atendo gente de graça. Tá? Então, assim, ajudo e vou continuar ajudando, porque eu acho que é uma troca. Eu estou aqui passando para vocês estão ensinando, né? Estão aprendendo e vocês estão me ensinando também. É uma troca isso, sabe?
Mas a gente precisa mudar os nossos hábitos para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. Temos que amar a nós mesmos, cuidar de nós mesmos, mudar esses ambientes, mudar essas coisas. O que não está legal dentro das possibilidades também não é aquela coisa assim, eu vou sair do meu trabalho, vou pedir demissão amanhã. Não é isso que eu estou falando, não. Né? Dentro das possibilidades. Eu, graças a Deus, eu tenho a chance de construir a minha própria empresa, que eu tenho a chance de estar aqui hoje falando para vocês. Mas há um tempo atrás eu não conseguia, né? Eu não conseguia. Então, a reflexão que eu trago aqui hoje é exatamente essa. Tá vendo? Eu tenho a Raquel, a Marcinha, ela me ajudou muito, tá vendo? São pessoas que realmente estão comigo e conseguem visualizar essa mudança. Não adianta os outros, a opinião dos outros, o que os outros pensam, o que os outros acham, o que os outros vão fazer. O importante é você, é a gente. Eu demorei muito tempo para entender isso, eu me preocupava muito também com a opinião do outro. Hoje em dia eu já não me preocupo mais. E como eu falo, como eu já falei, não é uma questão de egoísmo, é uma questão de amor próprio. Não é magoar o outro, não vou fazer nada para magoar o outro. Eu simplesmente respeito aquilo que é meu, o meu espaço, aquela minha vontade, aquilo que eu acredito, aquilo que eu acho bonito, aquilo que eu quero para mim. Não que eu não possa ajudar o outro, que eu não possa fazer pelo outro. É claro que eu vou fazer, se eu puder. Mas, acima de qualquer coisa, eu tenho os meus hábitos, eu tenho o meu autocuidado. E, em primeiro lugar, sou eu. Até com os meus filhos. Vou contar outra coisa para vocês aqui também. Eu comecei a trabalhar muito. A empresa começou a crescer, eu comecei o tempo todo a estar aqui em lives, atendendo gente, fazendo produtos para vender, estudando, fazendo muito curso, que eu estudo muito, eu leio muito livro. Leio muito livro, adoro ler livro, nossa senhora, adoro. Se deixar, nossa, nem sei, saio lendo tudo. E eu tive uma certa dificuldade porque eu era mãe o tempo inteiro. Então eu ficava o tempo todo com eles. Então até com eles eu tive que mudar esses hábitos. Até com eles eu tive que mudar o gatilho. Então qual é a regra? A mamãe tem que trabalhar. Depois que a mamãe trabalhar, a mamãe vai ter o tempo para ficar com vocês. E não é porque a mamãe não ame, não é porque vocês não sejam especiais e não é porque eu não queira estar com vocês. Mas é porque agora a mamãe tem o trabalho dela. E a mamãe está muito feliz com o trabalho dela. E eles entendem. No começo não foi fácil. No começo não foi fácil, mas depois eles foram se adaptando, até porque eles foram crescendo também, né? Mas